Meus queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Quero nesse momento apresentar para você a nova revista da Escola Bíblica Dominical. Essa aqui é a revista do terceiro trimestre. Vai tratar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu e você precisamos estar ciente do que está acontecendo, né? A Igreja do Senhor no Novo Testamento sempre passou por oposição, por perseguição, né? Muitas pessoas não acreditavam em Jesus, não acreditavam nos apóstolos e por isso eles eram perseguidos, eles eram pressionados. Muitos morreram pelo amor ao Evangelho, por pregar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses últimos dias, meus amados, a igreja ela tem sido bombardeada, né? Ela tem sido atacada. Muitos se opõem à doutrina, aos ensinamentos. Muitos agora estão trazendo para si aquilo que era errado é certo para eles, e aquilo que é certo para nós é errado para eles. E eu e você, meus queridos irmãos, precisamos estar ciente sobre isso, né? A igreja ela está sob ataque. Louvado seja Deus. E precisamos entender algo, meus amados, que esses ataques que vêm sobre a igreja, ela não é de cunho carnal, mas ela é uma luta espiritual. Em Efésios, capítulo de número 6, vamos abrir Efésios capítulo 6, versículos de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então a nossa luta, meus amados, é contra o nosso inimigo, Satanás, né? Nossa luta é espiritual. E o reino de Satanás, meus amados irmãos, é um reino poderoso, né? É um reino organizado e que eu e você precisamos estarmos alicerçados na palavra do Senhor para não sermos vencidos por ele. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa devorar. Bem, sabemos, meus amados irmãos, que esses ataques, meus amados, vêm por meio dos falsos ensinamentos, por meio de falsas doutrinas, né? E por espíritos enganadores. Então eu e você precisamos ter discernimento sobre isso, aprendermos sobre isso, para não sermos levados por todo o vento de doutrina e assim, meus amados, abandonar a nossa fé. Pois a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a sua fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos, meus amados irmãos, que ministravam a palavra, pregavam a palavra, né, ensinavam a palavra, cantavam hinos de louvor a Deus, abandonaram a sua fé, louvado seja o nome do Senhor, e passaram agora a obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas o apóstolo Paulo, meus amados, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor, vamos abrir. Paulo diz assim a Timóteo, e essa palavra é para mim e ela também para você. Na presença de Deus e de Jesus Cristo Jesus, e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por meio do seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina,
pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo já estava demonstrando a Timóteo que ele pregasse, em tempo e fora de tempo, que seja oportuno ou não, porque chegaria o tempo, e esse tempo tem chegado nos dias atuais, em que as pessoas elas querem viver da sua própria maneira, segundo seus próprios desejos, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Sabemos, meu Senhor, meus amados irmãos, que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina a prática do pecado. E eu e você precisamos nos levantarmos, pedir graça ao Senhor para permanecer fiel a Ele e fiel à sua palavra e pregar a palavra, mesmo, meus amados irmãos, que nós venhamos a sofrer. Veja que o apóstolo Paulo diz: a você, porém, seja moderado em tudo, suporta os sofrimentos. Então, meus amados irmãos, nós iremos sofrer, porque nós iremos continuar a pregar a palavra, a pregar a verdade. Doa a quem doer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja bem, meus amados irmãos, que muitos irão apostatar da sua fé, né? Muitos irão se desviar. E hoje, muitos estão de acordo com esta palavra que Paulo dirigiu a Timóteo, abandonando a sua fé, vivendo na prática do pecado, né? Desacreditando da palavra do Senhor, não crendo mais que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E eu e você precisamos nos alertar contra isso, e nós devemos permanecer firmes na rocha, firmes na videira, para não sermos também levados por todo o vento de doutrina e abandonar a nossa fé em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, aleluia, quero falar um pouco sobre as esferas do ataque, né? A esfera do ataque. Primeira esfera, meus amados, é a esfera religiosa, né? A esfera religiosa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 10 diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Veja, meus amados irmãos, que os companheiros de Paulo abandonaram a fé em Cristo, apostataram da sua fé, né? Amando este presente século, este mundo. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, Paulo nos orienta no versículo 2, dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda diz nessa segunda carta, no capítulo 4, versículo 14: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Então veja, meus amados, que um homem por nome de Alexandre, né, causou muitos males a Paulo. E Paulo estava dizendo a Timóteo: previna-se contra ele. Meus queridos irmãos, nos dias atuais, muitos irmãos e irmãs estão deixando de crer na palavra de Deus, deixando de acreditar nas ministrações a qual tem sido abordada a sua congregação, e agora tem dado ouvido a pessoas, a irmãos e irmãs que se levantam aí para pregar a palavra, distorcendo as escrituras, ensinando um falso ensino, uma falsa doutrina,
por meio da internet, por meio do rádio, né, por meio da televisão. E você precisa estar alerta sobre isso. Precisa ter cuidado. Você precisa, meus amados irmãos, ser um crente bereano. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz em Atos 17, versículo 11, que os crentes de Tessalônica, né, os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que o de Tessalônica, porque tudo que Paulo ministrava, que Paulo pregava, que Paulo ensinava, os crentes de Bereia, eles estavam analisando as Escrituras para ver se o que Paulo estava ministrando era verdadeiro. Então, meus queridos irmãos, os ataques começam na esfera religiosa, dentro da própria igreja. Muitos irmãos têm se levantado, se opondo à doutrina verdadeira, né? Abandonando a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. A outra esfera, meus queridos irmãos, é na esfera social. Está aqui escrito em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3. E proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Então, meu amado, naquele tempo, muitos homens estavam se levantando, proibindo o casamento, né? Proibindo alimentos que Deus colocou na terra, né? E hoje não é diferente, né? Muitos ensinamentos têm surgido contrário às Escrituras, e a família hoje tem sido bombardeada, né? A família tradicional, homem e mulher, tem sido bombardeada. Está chegando aí uma ideologia destruidora, uma ideologia que é contrária aos princípios estabelecidos por Deus, contrário à vontade de Deus, e precisamos ter cuidado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, como é que a igreja pode se proteger desses ataques? Como é que nós podemos nos proteger? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17. Louvado seja Deus. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, precisamos usar o capacete da salvação. Precisamos estar usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Precisamos estar consciente desses ataques. E só venceremos esses ataques, irmãos, com a palavra de Deus, por meio da oração e também por meio da vigilância. Não adianta termos o conhecimento, vivermos uma vida de oração, se não andarmos também em constante vigilância. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, né, Paulo dizendo, para que quando eu falar sejam me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne-se conhecido o ministério do Evangelho. Então precisamos orar, precisamos ler a palavra, meditar na palavra e andarmos em constante vigilância. Paulo também escrevendo ainda a Timóteo, voltamos lá para Timóteo no capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar alicerçado nessa palavra, a qual foi dirigida a Timóteo, que ele pregue a palavra em tempo e fora de tempo, que seja oportuno ou não. Precisamos, irmãos, orar também por aqueles que estão sob autoridade, né? As autoridades, precisamos orar por eles, porque, meus amados, é de lá que vem, louvado seja o nome do Senhor, as leis. E muitas leis, meus amados, podem surgir contra a igreja do Senhor.
Veja, meus amados, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se esses homens que estão aí no poder, né, no Congresso, louvado seja o nome do Senhor, no Senado, os ministros, se eles, meus amados irmãos, se arrependerem dos seus pecados, né, se voltarem para a palavra do Senhor, crê nessa palavra, com certeza, meus amados irmãos, vai ser de muito valor, né, para a igreja de Deus. Então, meus amados, essa é uma pequena instrução do que nós iremos ver ao longo desse trimestre, para a glória do Senhor. Vai tratar sobre 13 lições, os ataques contra a igreja de Cristo. Então, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento, lhe revele essa palavra e que você venha estar ciente que a igreja do Senhor, ela está sob ataque e que nós só venceremos esses ataques, essas oposições, por meio da leitura da palavra, por meio da meditação, por meio da oração e também da vigilância. Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus.